Olá meus caros, aqui é o Corvo. Neil Jordan é um nome familiar para apreciadores do cinema vampiresco. O caso dele é similar ao de Francis Ford Coppola, outro diretor renomado da sétima arte. Ambos nunca tiveram grande paixão pelo gênero horror, mas sempre são lembrados em virtude de terem dirigido dois filmes vampirescos que são, indubitavelmente, referências técnicas e artísticas até os dias atuais. Jordan dirigiu a adaptação de Interview with the Vampire, em 1994, 2 anos depois de Coppola ter nos brindado com sua adaptação fabulosa de Bram Stoker's Drácula. E, para um subgênero tão carente de bons escritores, é mais do que natural que ambas as obras continuem sendo fonte de inspiração mesmo depois de 2 décadas. Previamente, eu resenhei o filme Interview with the Vampire aqui no Cine Corvo. E uma das coisas que enfatizei foi o fato deste não ser fiel à obra escrita de Anne Rice. Mesmo Anne sendo a roteirista daquele filme, ela não teve coragem de enfrentar os tabus e preconceitos de Hollywood. Optou por jogar no plano seguro e foi responsável por descaracterizar a própria obra. O filme fez sucesso, gerou dinheiro e popularidade a ela, é verdade. Aumentou a venda dos livros, que ficaram mundialmente conhecidos. Mas, ainda assim, é inegável que foi um roteiro covarde. Porém, lembro também que mencionei o quanto Interview with the Vampire é um filme lindo, de fotografia, figurino e produções exemplares, quase impecáveis. Neil Jordan não apenas dirigiu um filme visualmente memorável, como também teve a sorte de contar com um elenco talentoso, de peso, para materializar a sua visão. E em virtude disso, mesmo não sendo um diretor frequente no horror, os fãs do gênero jamais o esqueceram. Em 2012, de forma completamente inesperada, Jordan ressurgiu para a cena vampiresca com este filme em questão, chamado Byzantium. E desta vez o irlandês decidiu manter as coisas literalmente em casa ao invés de se submeter aos caprichos e exigências do cinema americano. Byzantium não é apenas um filme irlandês de alma, mas também britânico de espírito. Há uma história para ser contada, e gratamente não houve nada que impediu a autora da vez de realmente fazê-lo como queria. Neil trabalhou novamente com uma mulher talentosa, a dramaturga, diretora e atriz inglesa Moira Buffini. Curiosamente, ela não dedicou sua vida profissional à literatura, mas pela qualidade da história que serviu de alicerce para Byzantium, é inegável que Moira escreve muito bem. Além disso, ela claramente entende o teor e a dramaticidade que caracterizam o vampirismo, algo que lamentavelmente autores mais recentes aparentam não ter tanta clareza. Neil Jordan é um cara de sorte, convenhamos. Novamente teve em mãos uma ótima história para trabalhar. A produção do filme naturalmente seria britânica, reconhecida pelo forte enfoque estético. O cenário do Velho Mundo e a fotografia típica dos filmes de Jordan, que exploram cores intensas, mesclam-se muito bem. E por fim, o elenco novamente não deixaria a desejar. São 2 atrizes que literalmente carregam este filme nas costas, e não apenas em virtude da trama girar em torno delas, mas por estarem claramente imersas em seus respectivos papéis. São elas a inglesa Gemma Arterton e a americana de descendência irlandesa Saoirse Ronan. Interpretando mãe e filha, ambas são vampiras que sobrevivem a eras de perseguição. No filme, acompanhamos um contraste entre ambas, muito interessante. Arterton, que interpreta Clara, é uma personagem extrovertida, sociável e sedutora. Já Ronan, que interpreta Eleanor, é introvertida, solitária e melancólica. Por se envolverem profundamente com suas respectivas características, Byzantium acaba sendo um filme que não trabalha com apenas um estereótipo vampiresco. Ele vai exibir, concomitantemente, uma aura moderna e outra clássica, refletidas constantemente pelas personalidades de mãe e filha. Um dos temas centrais de Byzantium é certamente a misoginia. É toda a violência de traço misógino aquilo que molda a Clara. Quando jovem, ela conheceu intimamente a pobreza, que rapidamente a colocou em um estado de fragilidade. Indefesa, ela foi explorada e forçada a uma vida de prostituição. A única coisa que Clara conheceu desde sempre foi a brutalidade e violência masculina. E isto é tudo o que ela conhece, tudo o que o mundo ofereceu a ela. E também tudo o que ela tem como referencial para sobreviver e garantir que seu único amor, a filha Eleanor, continue viva.
Eleanor, por sua vez, cresceu órfã, tutelada em um orfanato. Apenas tardiamente Clara entraria em sua vida. Suas despesas eram pagas em segredo pela mãe, que não desejava que ela crescesse num antro que era explorada, que, por sinal, sequer permitia que as mulheres grávidas ficassem com seus bebês. Eleanor teve uma educação moral forte, de caráter religioso. Sua visão de mundo foi moldada a partir de princípios éticos que não seriam apagados mais tarde quando ela e a mãe fossem introduzidas ao vampirismo. E é justamente aqui que reside um detalhe importante que volta a reforçar o traço de misoginia. No universo de Byzantium, o vampirismo é apenas permitido a homens. Ele não foi oferecido a Clara abertamente. Ela simplesmente viu uma oportunidade, foi sagaz e a agarrou, compartilhando-a logo em seguida com a filha. Mas, em virtude disso, ambas foram condenadas a uma vida nas sombras, fora do radar, pois suas cabeças foram colocadas a prêmio pelos vampiros que detêm o segredo da imortalidade. E o que seria esta imortalidade, que no vampirismo é sempre condicional? Eis aqui outro fato interessante. Há um pequeno santuário em uma ilha sem nome, próxima da costa da Irlanda. Por sinal, a ilha do filme foi a mesma utilizada posteriormente nos filmes da franquia Star Wars, e certamente quem assistiu esses filmes irão reconhecê-la. Quando alguém adentra os domínios do santuário, uma entidade aparece. Conhecida apenas como Nameless Saint, o santo sem nome, tal entidade é uma espécie de doppelganger. Ele aparentemente não possui forma própria e se revela com a mesma aparência da pessoa que o visita. Ele diz algumas palavras ao visitante e toma-lhe a vida. Depois de algum tempo, o cadáver então renasce para esta falsa vida que entendemos como vampirismo. E fim da história. Acontece sempre assim, com qualquer pessoa que o visitar, independente de etnia, gênero ou credo. A entidade é completamente isenta de qualquer valor moral. Ela apenas impregna a pessoa da sua bênção ou maldição, dependendo do ponto de vista. A história de que apenas homens poderiam ser vampiros, e de uma ordem que trabalha para a manutenção do equilíbrio do mundo, o que já é uma tremenda contradição e gigante hipocrisia, são conceitos puramente humanos, regras impostas por aqueles abençoados ou amaldiçoados por esta condição. E são estas regras, as regras dos homens, que condenam Clara a uma vida de fuga por ter escolhido salvar a filha da morte e das dores humanas, coisas que ela tristemente conheceu, mesmo com a superproteção da mãe. Eleanor, infelizmente, também conheceu muito cedo o pior dos homens, e aquilo que há de mais repugnante no seu comportamento. Por ser mulher, jovem e pouco preparada para a vida real, fora dos muros de um orfanato, não demoraria muito para ela ser objetificada, brutalizada e perder rapidamente a sua inocência. O que difere Eleanor de Clara é que, para a segunda, este sempre foi o mundo que ela teve de suportar, antes mesmo do vampirismo. Quando Clara é abraçada pelo Nameless Saint, ela já estava calejada em relação a tudo isso, inclusive fez desta violência um meio de vida. Porém, quando alguém se torna um vampiro, é como se o tempo parasse. Não apenas deixa-se de envelhecer, mas as memórias, e por consequência os traumas, são todos mantidos, conservados. Nada mais se perde. Não há a menor possibilidade de qualquer traço definhar. Já se deram conta de como isso pode ser algo perturbador? Eleanor, quando é transformada, havia sofrido o maior trauma de sua vida até aquele momento. E aqui reside o fardo do vampirismo, algo que a personagem reforça durante o filme. Ela se lembra de tudo, de cada detalhe, de cada sensação, mesmo após 200 anos. E isso não é uma bênção, e sim um fardo. Um fardo muitíssimo pesado. Eleanor acaba se transformando no tipo de vampiro que pessoalmente mais me agrada. O vampiro que consegue dimensionar cada mínimo detalhe de sua biografia, incapaz de esquecê-la pelo fato da mesma ser indelével, graças ao dom das trevas, que neste sentido, sem dúvida, não é uma graça, mas uma maldição. E levando-se em consideração
que a biografia de um vampiro só tende a aumentar e que o mesmo não é capaz de esquecer ou mesmo recalcar, mergulhar seus traumas na escuridão do inconsciente, a existência começa a ficar cada vez mais pesada e tortuosa. Sendo assim, e mesmo sendo a mais jovem entre as duas atrizes, Ronan é quem interpreta o papel mais denso deste filme. Interpreta uma vampira profundamente solitária, melancólica, traumatizada e torturada pelo seu passado, e que ao mesmo tempo não pode compartilhá-lo com ninguém, compartilhar esta dor. Dito isso, o momento presente de Eleanor sempre se limita a Clara. Por serem perseguidas, recai sobre a mãe a responsabilidade de encarnar o aspecto mais brutal da existência vampiresca, encarnar aquilo que há de mais animalesco em sua natureza, pois é apenas assim que ela poderá preservar a existência de ambas. Também é um fardo pesado. Clara foi vandalizada a vida toda, e mesmo com a imortalidade, continua condenada ao fardo de reproduzir uma rotina degradante, pois Eleanor não seria capaz de sobreviver sozinha, sem a proteção dela, sem o lado bestial dela. Se por um lado, Eleanor materializa o conceito do vampiro piedoso, que só toma a vida de quem está preparado para partir, como se fosse uma espécie de anjo no leito de morte, Clara, por sua vez, impede que Eleanor tenha que lidar com o lado sujo e bestial do vampirismo, que nos coloca em situações extremas e que, para sobreviver, nos coage a tomar decisões pouco honradas e que denigrem nossos corpos e mentes. De certo modo, há também um sintoma familiar perceptível na relação entre mãe e filha. Por 2 séculos, Clara foi a guardiã incondicional de Eleanor, mas também a pessoa que a impediu de crescer psiquicamente, de ter autonomia. Por outro lado, a passividade e gigantesca melancolia de Eleanor é também aquilo que mantém Clara numa condição de manutenção da única vida que ela viveu, repetindo sempre a mesma configuração e sem qualquer esboço de reinvenção. Uma serve constantemente de bengala para a outra, sustenta o sintoma da outra. Mas bem, não quero entrar em muitos detalhes. O roteiro é suficientemente rico para que eu tagarele aqui por bastante tempo. São perceptíveis os contornos dramáticos nele presentes e eu apenas arranhei a superfície. Como disse, o roteiro de Moira Buffini é muito bom. Me surpreendeu positivamente. Neil Jordan, por sua vez, filma muito bem, sempre acentuando os traços estéticos da produção. Como o filme transita em cenas do presente e flashbacks do passado, o figurino é algo que demanda acento, e Jordan tem muito cuidado quando o assunto é amplificar nossa sensibilidade. Há um recurso bastante interessante que ele usa neste filme, que é o de mesclar passado e presente através das memórias e sentimentos de Eleanor. Quando a vampira tem flashbacks, a cena nunca corta do presente para o passado. Eleanor se enxerga no passado, mas continua presente dentro do mesmo quadro, do mesmo ambiente, como se houvessem duas dela ao mesmo tempo. Caso não tenham entendido, compreenderão melhor quando conferirem o filme. Mas, resumidamente, é como se a cena do presente não fosse cortada e os personagens e cenários do passado, inclusive a própria Eleanor, fossem inseridos no cenário onde ela está no presente, para que assim ela possa observá-los. Isso nos leva a sentir de maneira muito forte, visualmente, o contraste de época. Pelo passado ser inserido no presente, as diferenças entre ambos se tornam contrastantes e assim sentimos mais o impacto do acontecimento. Nos tornamos mais íntimos e empáticos com a melancolia de Eleanor. Outro elemento digno de ser mencionado é certamente a trilha sonora. Não há nada que melhor se encaixe na estética vampiresca do que um piano romântico, melódico e bem tocado, e é exatamente isso que vão encontrar aqui nesse filme. A trilha sonora é muito adequada e foi escrita pelo espanhol Javier Navarrete. Entretanto, encontrarão aqui temas clássicos lindíssimos também, como Clair de Lune,
de Claude Debussy, e o Adágio da Sonata em Piano número 3, de Beethoven. Essa sonata, por sinal, é tocada pela própria atriz Saoirse Ronan, que estudou 2 semanas, por várias horas, para interpretá-la adequadamente no filme. É uma cena deveras charmosa. A composição de Beethoven é apaixonante por si só, e quando tocada por uma personagem tão mergulhada em seus sentimentos como Eleanor é, a interpretação se torna profundamente tocante. Byzantium é um bom filme vampiresco. Neste século, ele é um dos poucos deste subgênero que tem classe, coração, refino e beleza artística. Ele não chega a ser bom como o sueco Let the Right One In, de 2008. Mas a adaptação do livro de John Lindqvist é uma obra-prima, assim como seu livro. Byzantium não atinge o mesmo nível de qualidade, mas é um dos poucos filmes vampirescos maduros deste século, principalmente quando nos damos conta dos inúmeros exemplares adolescentescos e sem sabor que foram lançados nos últimos 20 anos e que eu me nego a mencionar aqui. Neil Jordan revisitar o gênero vampiresco valeu a pena. Ele mantém sua reputação de diretor com tato suficiente para dar vida a um drama vampiresco. E para deleite dos leitores mais dedicados, ele chega a fazer muitas homenagens a autores históricos. No filme, há um personagem chamado Ruthven, nome oriundo do clássico Vampiro, de John William Polidori. Um dos nomes falsos que Clara utiliza é Carmilla, uma referência à personagem de Sheridan Le Fanu. E podemos falar também de uma autorreferência. No filme Interview with the Vampire, um dos métodos do vampiro Lestat para sangrar suas vítimas é alongar sobrenaturalmente suas unhas, tornando-as pontiagudas. Este é o mesmo método que Clara e Eleanor utilizam no filme. O modelo de vampiro utilizado em Byzantium é oriundo de países latinos, mais especificamente do Suriname, Guiana e ilhas do Caribe tais como Trinidad e Tobago, Bahamas, Dominica, Jamaica, entre outros. O mito é prevalente em países que foram colonizados pela França e basicamente mistura elementos da cultura francesa e dos povos africanos escravizados por eles, principalmente de tradição voodoo. Eleanor menciona a espécie no filme, chamada de Sucrian. A Sucrian é uma espécie feminina de vampiro, que durante o dia tem forma de uma velha enrugada e à noite pode se transformar em uma bola de fogo, invadindo as casas pelas frestas das portas e janelas e sugando suas vítimas durante o sono. Mas conhecer o mito é algo que os cinéfilos poderão fazer apenas adicionalmente, visto que apenas o nome foi apropriado por Neil Jordan e Moira Buffini. Clara e Eleanor estão longe do conceito original das verdadeiras Sucrian. Não traduzem, conceitualmente ou esteticamente, o que elas realmente são para os povos citados. No mais, creio que a fala tenha sido suficiente. Deixo a todos um terno abraço. Saudações, Corvides.